mais sobre um modelo de produção econômica, né? Capitalismo, que começou lá no século XVI e perpassou vários séculos, obviamente, que se modificando, se transformando, sobretudo se adaptando, né, às novas situações no mundo. Beleza? Mas nem sempre, pessoal, o capitalismo teve como protagonista essa ordem mundial que a gente vê hoje, sobretudo um protagonismo muito forte aí voltado para os Estados Unidos. Beleza? Aula de geografia, Juan. Então vamos lá, galera. O que a gente já estudou na semana passada, né? Em relação à estrutura do capitalismo. Primeiro, a sua perspectiva de liberdade econômica, né? O livre comércio, a livre concorrência, certo? Quase que com pouca ou nenhuma intervenção do governo, do Estado, a depender do território, certo? Exatamente, Eric. Estudamos também colônia de exploração, de povoamento, muito bom. O que a gente estudou mais também? Em relação aos salários dos trabalhadores, né, que acabam sendo definidos pelo mercado, certo? E uma outra lei aí, que a gente estudou na aula passada, foi a perspectiva da lei da oferta e da procura. Beleza? Então, isso foi o que a gente estudou na aula passada. O que a gente vai ver de atualização nessa aula? A disputa, a rivalidade entre dois modelos de produção, certo? E aí, galera, a ideia aqui na aula não é defender bandeira, não é escolher o melhor ou o pior, é entender, certo? E depois do entendimento, vocês tirem as conclusões e levem esse debate sobre tudo esse conteúdo para a prova, para o vestibular, enfim, para as provas militares, para os concursos, beleza? Hoje não, Eric. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais voltada para o slide, tá bom? Então, o que a gente vai ter aí como rivalidade, né? A gente vai ter aí um socialismo tendo uma falta de liberdade econômica, né? Onde o Estado, onde o governo vai ser o protagonista, o regulador dessa situação, e aí vai ser adjetivado como keynesianismo, tá? Pode parecer um pouquinho difícil, um pouquinho rebuscado, mas não tem nada demais aqui nesse conteúdo, beleza? O que a gente vai ter também? A gente vai ter os salários no socialismo controlado e definido pelo governo, certo? E também os preços. Os preços vão ser regulados pelo governo. Beleza? Tá sim, galera. Tem que só dar uma olhada lá na bibliografia, né, do livro, da apostila, para vocês conseguirem localizar, tá? Mas toda a aula, tanto de hoje quanto da semana passada, foi elaborada na apostila, certo? Eu só não estou com a apostila em mãos aqui, pessoal. Se algum aluno puder consultar e botar aqui no chat, eu fico agradecido. Só para a gente não precisar parar, eu precisar procurar a página e depois retomar a aula. Valeu? Mas qualquer coisa também, no final da aula, eu passo o conteúdo para vocês. Certo? Então, o que a gente vai ter também? A gente vai ter a valorização e a existência, né, do lucro, certo? Isso relacionando o capitalismo, tá? Galera, pessoal que está finalizando, que não tem apostila ainda, que é nosso curso e tudo mais, isso é bem tranquilo resolver, tá? Só entra em contato lá com a coordenação do seu polo ou com a coordenação geral do curso. Talvez, muito provavelmente, vocês não vão conseguir a apostila hoje, mas para as próximas aí eu acho que já fica mais viável. Show? Então, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter a renda
derivada da produção sendo socializada, sendo dividida entre os trabalhadores pela perspectiva socialista, certo? Qual vai ser aí, galera, o principal contexto histórico do surgimento dessa nova ordem mundial, né? O contexto histórico vai ser basicamente o final da Segunda Guerra Mundial, né? Assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, o planeta, o mundo quase que fica dividido, né, entre zonas de influência. Então, uma parte do mundo ficou sob a influência americana, né, e a outra parte do mundo ficou voltada para uma influência ideológica pela perspectiva soviética. Beleza? Então, esse mapa, galera, vai ser um mapa que vai justamente ilustrar essa situação, né? Então, percebam vocês que os países que estão ou em azul escuro ou em azul claro são países que têm a mesma perspectiva de influência ideológica, certo? E os países que estão em vermelho claro ou vermelho mais escuro são países que tinham a influência socialista, né? Eram influenciados pelo socialismo, né? Isso aí pós Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Exatamente, Eric. Então, por exemplo, o que a gente consegue visualizar, né? Primeiro, toda a América do Norte e a América do Sul, né? Com exceção de um território aqui na América, mas toda a América do Sul tem a mesma perspectiva de influência ideológica, ou seja, tem como protagonista na influência o capitalismo, certo? Exatamente isso daí, Eric. Então, o que, que a gente vê aqui? Ó? O azul mais escuro, né? O azul mais escuro. Aqui no meio seria os Estados Unidos, né? E toda essa perspectiva de influência, né? Então, eles vão influenciar no Canadá, vão influenciar no México, vão influenciar na Europa. Olha a Europa aqui, ó. Certo? Lembrando, galera, que isso aqui é um mapa pós Segunda Guerra Mundial. Beleza? Isso aqui é um mapa pós Segunda Guerra Mundial. Então, se a gente pegar esse mapa como ele está hoje, provavelmente a gente vai ver aqui na aula, a gente vai conseguir ter uma visualização que a situação hoje no mundo é completamente diferente, né? Esse sistema, né, o que fazia frente com o capitalismo e o socialismo, entrou quase que em decadência total, então são pouquíssimos os países no mundo hoje que são de fato socialistas, né? Eu tenho muita dificuldade de conseguir analisar um país aí como socialista, se a gente pegar nas normas, nos critérios, né, nos pilares, na estrutura. A gente pode ver, assim, uma perspectiva identitária, né, na perspectiva social, sendo de um jeito, mas o que vai definir o modelo da sociedade é a situação econômica, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no slide. Estou lendo aqui, galera. Então, pessoal, só o Pedro e a Maria estão perdidos ou o restante da galera está conseguindo entender como é que tá? Porque boa parte disso aqui a gente já começou na última aula. Tá tudo bem? Porque se for o caso só desses alunos aí, a gente tenta tirar dúvida e seguir. Então, beleza. Então,
tanto para Maria quanto para o Pedro, é o seguinte: nas últimas duas aulas, a gente estudou toda a estrutura do modelo de produção capitalista, certo? Então, a gente foi lá no século XVI, pegando até um pouquinho da história, né? Vendo que o capitalismo iniciou no momento ali das grandes navegações, das possibilidades de comércio, né? Então, a gente foi lá atrás, no século XVI, a gente usou duas aulas para a gente estudar o modelo de produção. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente está estudando um outro modelo de produção, tá? Então, Arthur, fica tranquilo que essa sua dúvida você vai tirar aqui ao longo da aula, tá bom? Então, o que a gente viu até é o seguinte: até o início, né? Até praticamente o início ali do século XX, existia um modelo econômico. A partir do século XX surgiu outro, né? E, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, essa divisão ficou mais escancarada ainda. Por quê? Enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, tanto a perspectiva capitalista quanto a perspectiva comunista ou socialista, e depois a gente pode tentar diferenciar um ou outro, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o comunismo está muito mais perto do socialismo, certo? O capitalismo está do outro lado, beleza? Então, no momento que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas e os países comunistas eram aliados contra um só inimigo. Beleza? Qual era esse inimigo? Precisa não, Adailton. Fica tranquilo que a gente vai sanando as dúvidas aqui juntos, os colegas também vão te ajudando no chat, enfim. Aqui ninguém fica para trás. Eu fiz uma pergunta, galera: qual era o inimigo em comum no momento que estava acontecendo a Segunda Guerra? Qual era o inimigo em comum, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista? Exatamente, Hitler, a Alemanha. Sobretudo, qual perspectiva ideológica? A Alemanha é um país, certo? Exatamente, Luiz Antônio. Exatamente. Qual era a perspectiva ideológica? Era o nazismo, pessoal. Então, enquanto a Segunda Guerra estava acontecendo, os capitalistas e os comunistas perceberam o seguinte: opa, se a gente não parar esse pessoal agora, esse pessoal vai acabar com nós dois. Então, vamos tentar se juntar aqui e dar freio a isso enquanto dá tempo. Exatamente, Henrique. Sobretudo, é importante aí lembrar do fascismo também da Itália. Certo, galera? Até aqui de boa? Então, a gente estava no meio da guerra, a guerra estava acontecendo, dois blocos, né, ideológicos se juntaram para acabar com o único inimigo. Show de bola? Até aqui todo mundo? Beleza. A partir do momento que a gente tem a derrota do nazismo, a derrota do fascismo, né, por completa, a gente começa a ter uma nova perspectiva no mundo, na qual esses dois blocos ideológicos começaram a disputar zonas de influência. Beleza? Luiz, não, certo? Até porque depois da Segunda Guerra Mundial foi decretado como crime, né? No Tribunal de Haia, certo? Que é o Tribunal Internacional. Beleza?
Pessoal, é para olhar aqui, tá? Para a gente ficar atento aqui na aula. Beleza? Deu para entender até aqui, galera? Tranquilo? Beleza. Então, quero que vocês entendam o seguinte. Quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. O que está em azul escuro é o centro, certo? Seria o centro dessa perspectiva ideológica. Ou seja, aqui é o centro e todos esses países que estão em azul mais claro são os países que sofreram essa influência. Dá para entender? Então, por exemplo, o que está em vermelho escuro aqui seria justamente o centro da ideologia socialista, ou seja, na União Soviética. Beleza? E o que está em azul escuro seria o centro da perspectiva ideológica capitalista. Então, o que a gente teve aí, basicamente, após, né, a Segunda Guerra Mundial? E aí, eu peço que vocês fiquem atentos, porque esse assunto aqui não vai ficar só lá na Segunda Guerra Mundial. Esse assunto aqui está acontecendo agora e está influenciando nas nossas vidas. Ah, mas como assim, professor? Como assim? Fica atento aí que eu vou te falar. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram blocos militares, ou seja, os países perceberam o seguinte, pô, se a gente não se resguardar, o que aconteceu agora pode acontecer nas próximas vezes. Então vamos fazer o seguinte, vamos estruturar, vamos fazer um pacto aqui entre os países que querem fazer para que isso não aconteça mais, certo? Então, os países que eram influenciados pela perspectiva capitalista, ou seja, pela perspectiva ocidental e também pela perspectiva americana, formaram a OTAN. O que seria a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quando vai surgir a OTAN? Em 1949. Tá? Ela vai servir para quê? Ela vai servir para uma organização, para uma defesa militar. Beleza? E qual o seu principal interesse? Defender, né, os países aliados de qualquer ameaça externa. Show? Então, se em dado momento a ameaça externa era o nazismo, ao final da Segunda Guerra Mundial, o nazismo deixou de ser, é óbvio que deixou marcas, né? Mas deixou de ser um problema porque foi derrotado na guerra, né? Os outros dois blocos venceram, então acabaram sendo derrotados. Mas surge uma nova rivalidade, né? A rivalidade entre os países capitalistas e os países socialistas. Então, os países que eram capitalistas formaram a OTAN. Beleza? Então, aí, quais países que faziam parte da OTAN? Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha, Alemanha Ocidental, certo? França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia, tá? Qual o significado de OTAN? Amigão, eu acabei de explicar nesse exato momento. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Beleza? Então, galera, esses eram os países que faziam parte da OTAN. Pela perspectiva socialista, foi formado um bloco também, né? Na qual foi denominado como Pacto de Varsóvia. Beleza? E aí, quando foi criado o Pacto de Varsóvia?
1955. Beleza? O Pacto de Varsóvia foi criado em 1955. Quem era o centro? Qual era o centro hegemônico, né? Qual era o centro da ideologia do Pacto de Varsóvia? A União Soviética, né? E o que era o Pacto de Varsóvia? Era justamente a defesa militar, né? A organização militar pela perspectiva socialista. Então, pô, a OTAN se preparou, né? Os capitalistas se prepararam, os socialistas também se prepararam, né? Todo mundo se armando e formando os blocos militares pelo mundo. O que a gente inicia? Qual o processo que a gente inicia a partir desse momento? Vamos lá, quem fala aí pra gente? Exatamente. Ao final da Segunda Guerra, Luiz, posso repetir, ao final da Segunda Guerra, surgiram dois blocos de defesa militar, certo? A OTAN por um lado e o Pacto de Varsóvia por outro. Esses dois blocos começaram a se equipar, a se estruturar, a se organizar militarmente. A partir desse momento, o que a gente tem início no mundo? Qual o processo que se inicia? Isso aí. Exatamente, galera. Guerra Fria. Beleza? E aí, quais países que faziam parte do Pacto de Varsóvia? A União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? É isso que significa URSS, beleza? Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia, Polônia, depois China, né? E por aí afora, beleza? Eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte aqui, ó. Só um país na América foi influenciado pela perspectiva socialista. Qual seria, galera? Muito bom, Luiz. Cuba. Vocês conseguem visualizar aí? Heitor, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Por quê? Porque essa sua pergunta vai nos ajudar a diferenciar o que tem a ver com uma perspectiva de identificação com o território, né? Uma identidade de nação. A gente vai conseguir diferenciar uma identidade voltada para a nação para uma identidade ideológica. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Só existiu nazista na Alemanha? O nazismo só existiu na Alemanha? Ou seja, por aí a gente já descarta que o nazismo seria um fenômeno a partir de um país. Então, por exemplo, o nazismo aconteceu lá porque era Alemanha. Não, certo? O nazismo, às vezes, ele pode se manifestar em mais de um território, né? O nazismo não é exclusividade de um país, beleza? E aí, respondendo a sua pergunta, eu vou te dizer outra situação. Até a década de 1930, até a década de 1930, o Partido Comunista na Alemanha, com exceção da União Soviética, né,
e da França também, que eram partidos fortes nesses países, o Partido Comunista na Alemanha era um dos mais grandes, né, em relação aos partidos que lá tinham. Então, por exemplo, até a década de 30 mesmo, a rivalidade na Alemanha era muito grande entre o Partido Nazista e o Partido Comunista. Tá? Para você ter uma ideia, Oito, em 1930, alguns membros desse partido, né, do Partido Comunista lá na Alemanha, foram mortos, né, foram torturados antes mesmo de começar a guerra. Porque antes do nazismo se espalhar no mundo, ele teve que se espalhar primeiro aonde? No seu próprio território. Deu para entender? Então, antes mesmo da guerra começar, já existia essa guerra interna, beleza? Que era a perseguição a qualquer tipo de oposição, seja a perspectiva socialista, seja uma perspectiva liberal, né? Então, assim, existia, respondendo a sua pergunta diretamente, Heitor, existia sim alemães que não eram nazistas. Beleza? Galera, esse aqui foi um mapa elaborado justamente para ilustrar essa zona de influência em relação à Europa, certo? Então, essa linha preta aqui é justamente a linha que vai servir como limite, como divisão. Então, isso aqui nada foi mais do que um acordo, tá? Sentaram numa mesa de negociação essas duas potências e falaram o seguinte, ó, a gente já viu como é uma guerra, a gente já viu como é uma bomba atômica, a gente já viu mais de 6 milhões de pessoas mortas. A gente quer continuar vendo isso? Então, vamos fazer o seguinte, vocês ficam com uma parte, a gente fica com outra, e não vamos nem ter essa perspectiva de guerra. Mas é óbvio que isso ficou só no papinho, porque inicialmente foi respeitado, né? Esse limite. Posteriormente, não. Beleza? Então, galera, a Guerra Fria, que foi essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, que durou desde o final da Segunda Guerra Mundial até a década de 90, tiveram várias situações que aconteceram na Guerra Fria, certo? Uma delas foi o quê? A corrida espacial. A humanidade, muito provavelmente, só chegou à Lua, né? Só conseguimos projetar esse desenvolvimento espacial por causa da Guerra Fria. Porque existiam duas potências rivalizando para ver quem era melhor do que a outra, né? Quem era o bonzão da história, certo? Então, a corrida espacial foi justamente isso. Os dois países estavam disputando para ver quem ia ser o mais importante, né? E pensaram, pô, a gente não pode fazer uma guerra aqui, mas e se a gente fizer uma guerra ideológica, né? Se a gente conseguir mostrar para o outro lado do mundo que a gente chega na Lua, né? Dá para entender essa ideia criada de rivalidade? Exatamente, Vinícius. Exatamente. Muito provavelmente por isso que a humanidade até hoje não retornou à Lua, né? Então, o que a gente viu aí nessa corrida espacial? Que a partir de 1957, a União Soviética ela lança o primeiro foguete chamado como Sputnik, né?
E aí, galera, esse primeiro foguete foi ao espaço com um cachorro, porque nem queriam testar um humano lá dentro. Para vocês terem a ideia de, tipo assim, pô, lá era muito seguro mesmo. Vamos botar um cachorro, porque se a gente botar um humano, ferrou. Então, o primeiro ser vivo, né, a ir para o espaço foi um doguinho, pô. Um doguinho astronauta. Um caramelo, exatamente. Um caramelo russo. Provavelmente um branquelo, né? Provavelmente um branquelo, pô. O caramelo é do Brasil. Né? Então, galera, essa foi a situação da corrida espacial. Beleza? Então, 12 anos depois, após 1957, o mundo todo acompanhou a primeira chegada, né, da humanidade à Lua, certo? Então, ficando um pouquinho mais claro, a União Soviética é a primeira a chegar no espaço, né, mandar um foguete para o espaço, e os Estados Unidos é a primeira potência a pisar na Lua. Beleza? Caraca, esse comentário aí do Luiz foi muito bom, tá? Eu nunca tinha pensado nisso. Imagina os alienígenas vendo um caramelo, quer dizer, um branquelo, pilotando um foguete, pô. Que loucura. Coçando a orelhinha ainda. Pô, doideira. É melhor até deixar para lá. Enfim, galera, dando continuidade aí. A gente teve como desdobramento também na Segunda Guerra Mundial, tanto o Plano Marshall quanto a Comecon, certo? O que seriam esses planos? As duas potências, né, desenvolveram planos que tinham o objetivo de desenvolver economicamente os países membros. Então, por exemplo, os países capitalistas fizeram uma espécie de fundo, uma espécie de cofrinho, uma espécie de poupança para os países capitalistas, né? E os países socialistas fizeram uma espécie de cofrinho de poupança para os países socialistas. Show? Como manifestação também, o que a gente teve? A gente teve várias guerras, mas guerras territorializadas, né? Tipo, concentradas em um só país. A gente teve o caso do Vietnã, a gente teve o caso da Coreia do Norte, certo? A gente teve o caso de, tipo, revoluções e contra-revoluções, né? Por exemplo, a China entrou em um processo de revolução, né? Cuba entrou em um processo de revolução. Aí a gente se pergunta, pô, mas será que foi tranquilo? Não, pessoal. Foram muitas disputas, né? Que vira e mexe se acentuava. Então, por exemplo, Cuba, durante boa parte aí da década de 60, armazenou em seu território mísseis com capacidade intercontinental, né? Atravessava de um continente para o outro, né? E isso, obviamente, influenciado por uma situação aí de Guerra Fria. Valeu? Esmeralda, faz o seguinte, vai lá, lava o rosto, se a aula estiver sendo chata, lava o rosto, volta para cá rapidinho, pô. Não dorme não. Se dormir é pior. Sabe por quê? Se tu dormir, se tu der um mole, pô, tu vai perder provavelmente uma questão que teus amigos estão prestando aí. Tem uma galera atenta. Então, não dá mole não. Fica acordada. Beleza, galera? Então, a gente teve aí algumas situações como essa, algumas situações que acabaram se acirrando, né? As disputas. A gente teve a situação do Vietnã, de Cuba, enfim. Então, dando um exemplo aqui sobre a Guerra do Vietnã, que aconteceu desde 1959 até 1975.
né? Foi uma guerra que contou com uma intervenção direta, tanto da perspectiva americana quanto da perspectiva soviética. Então, para a gente entender a história do Vietnã, é o seguinte: o Vietnã, durante muito tempo, foi uma colônia francesa, certo? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa um processo de independência no Vietnã. E depois que é gerado esse processo de independência, depois que o Vietnã vira independente, sendo no mundo preenchido aí por duas influências, né, ideológicas, essas duas influências disputaram o Vietnã. Pô, a gente tem um novo país aqui que é independente, esse país vai ser o que agora? Socialista ou capitalista? E os dois começaram a disputar esse país. Disputar como? Levando helicóptero, levando guerra, né? Levando novas armas, levando novas possibilidades de armas, de bombas, certo? Exatamente, Maria. A gente vai ver que tudo isso que a gente está vendo aqui nessa aula de hoje, que vai começar lá no início do século XX, vai durar até aqui, certo? É óbvio, galera, que a Guerra Fria vai ter um marco, né? Vai ter um fim. E a Guerra Fria, ela vai acabar justamente com a queda do Muro de Berlim, né? Lembra que eu mostrei para vocês um mapinha que tinha um limite aqui, ó? Tá vendo aqui? Essa linha preta, vocês conseguem ver? Então, na parte da Alemanha, né, que seria essa parte aqui, era justamente a parte que concentrava um muro, certo? Então, tinha um muro que dividia essas duas zonas de influência. Então, quem morava de um lado não podia atravessar para o outro e vice-versa, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho o ritmo da situação. Pô, a vida hoje está tranquila, tá? Eu até agradeço a Deus, vira e mexe, porque a vida hoje é tranquila. Então, o que, que a gente teve aí, galera? Ao final, vou autorizar aqui o Eric. O que, que a gente teve aí ao final da Guerra Fria, né? A gente teve a falta de democracia e também um atraso econômico, né? Que vira e mexe contribuíram para a decadência aí da República Soviética, né? Em 1989 cai o Muro de Berlim e a Alemanha passa a ser reunificada, certo? E no começo da década de 90, o presidente da União Soviética começou a acelerar cada vez mais um processo de final do, do socialismo. Beleza? Até aqui, galera, tranquilo? Show. O que a gente teve mais para além disso? A gente teve novas reformas econômicas, né? Acordos com, União, com os Estados Unidos e mudanças políticas. A partir do momento que o socialismo começa a se enfraquecer, a partir da década de 90, os Estados Unidos acabam se tornando protagonista no mundo, porque não tinha mais ninguém para rivalizá-lo. Show? Então, por exemplo,
A partir da queda do socialismo, a gente vai ver várias alterações no próprio modelo de produção capitalista. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Existia uma propaganda no socialismo de que o trabalhador deve ser valorizado, o trabalhador tem que existir uma igualdade salarial. Mas muitas das vezes, isso, sei lá, vamos supor, isso acontecia no socialismo, mas isso, sobretudo, influenciava no capitalismo e também vice-versa. Não era que esses dois sistemas não influenciavam um ao outro. Por exemplo, várias das conquistas, dos avanços que a gente teve no capitalismo foi muito a partir dessa disputa entre eles. Deu para entender? Porque, por exemplo, se não houvesse essa disputa, certo? Os países capitalistas nem tinham considerado situações como, por exemplo, desenvolvimento salarial, sindicato. Tiveram algumas situações que os países capitalistas tiveram que abrir mão. Deu para entender, galera? E vice-versa. Tiveram várias outras situações lá nos países socialistas que eles também tiveram que abrir mão. E abriram tanto mão que não conseguiram se sustentar mais como país socialista. Se abriu para uma nova possibilidade no mundo. Beleza? Então, por exemplo, a gente só existe sindicato hoje por causa dessa influência, né? 13º, essas conquistas, né? 13º, carteira de trabalho, férias e etc. Isso tudo só veio como consequência de uma rivalidade entre sistemas econômicos. Porque tu imagina se um fosse completamente protagonista em relação ao outro. Não ia ter possibilidade de barganha. Dá para entender? Galera, por fim, o que a gente tem aí? A gente tem o capitalismo como vitorioso nessa perspectiva, né? Por isso que lá no início da aula eu falei para vocês, galera, eu hoje não considero nenhum país como socialista, né? E até o final aqui da Guerra Fria a gente também já não tinha, cada vez mais era difícil. Por quê? Né? Porque se a gente pegar o fundamento que vai estruturar, né, o Estado sendo regulador do comércio, né, a igualdade salarial, enfim, nenhum país hoje que se considera deu para entender? Então, existe um historiador que fala que a prática é o critério da verdade. Então, não existe narrativa suficiente para evidenciar a prática. Então, é na prática que a gente vai constatar se um país é capitalista ou não. Deu para entender, pessoal? Não é no discurso, não é na narrativa. Isso aqui, galera, é a imagem. Exatamente, Samuel, são as ações. Isso aqui, galera, está ilustrado as imagens do Muro de Berlim, né? Da queda do Muro de Berlim. Então, tanto esse território da Alemanha aqui tinha uma defesa na qual era a responsabilidade de cada zona de influência. Certo? O que a gente tem aí após a queda do Muro de Berlim, né? A gente vai ter aí como principal potência militar, econômica e política os Estados Unidos. Então, uma das coisas que eu me pergunto é o seguinte: a OTAN surgiu, né? O Pacto de Varsóvia só surgiu porque surgiu a OTAN. Ou, por exemplo, só existiria o Pacto de Varsóvia se tivesse OTAN, e só existiria OTAN se tivesse Pacto de Varsóvia.
Deu para entender? Se não tiver um, não existe necessidade do outro, porque não existe perspectiva de ameaça. Então, galera, com o final do socialismo lá na década de 90, acabou, consequentemente, o Pacto de Varsóvia, né? Aquela política de expansão dos países socialistas. Só que uma organização não acaba, continua. E mais, continua se expandindo. Qual? Qual é ela? A OTAN, galera. A OTAN continua, certo? Eu fiz uma pergunta para vocês, né? Com o final do socialismo, ainda não, Esmeralda, mas se você já quiser ir embora, pode ir lá, cara, fica à vontade. Mas a nossa aula só acaba às 7h40, 8h40, desculpa, que é o horário que a gente iniciou a aula. Show? Pessoal, eu fiz uma pergunta, vou repetir aqui. A OTAN só existia por causa do Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia só existia por causa da OTAN. Beleza? Por que esses blocos militares existiam? Porque um ameaçava o outro. Então a gente tinha uma necessidade de defesa. Com o final do socialismo, o Pacto de Varsóvia acaba. Mas a OTAN não. Deu para entender? Então, como a OTAN não acabou, pelo contrário, ela continuou em expansão, continuou crescendo, né? Isso, obviamente, que gerou novos desdobramentos. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Exatamente, Eric. Vocês conseguem visualizar essa imagem ou está muito pequenininha? Muito pequena, né? Ou dá para visualizar? Aqui, muito pequena mesmo. Mas aqui, galera, o fundamental é só tentar mostrar para vocês, porque aquele mapa ali tem a linha. Ó, assim está melhor? Assim que vocês conseguem visualizar melhor? Melhorou, né? Então, aqui, galera, era o seguinte. Essa linha que a gente vê aí era aquela linha preta que dividia a OTAN para um lado e o Pacto de Varsóvia para o outro. E isso aqui durou até a década de 90. Com o final do socialismo, né, a Rússia, que vinha até aqui com essa perspectiva de influência, acaba perdendo vários territórios, né, com a sua zona de influência. Né? Então percebam que a OTAN não. A Rússia diminui e a OTAN aumenta seus territórios, né? Com uma política cada vez mais de expansão, certo? Então, a principal ameaça para a Rússia, no que a gente vê hoje, né, nessa guerra entre Ucrânia e Rússia, é essa ameaça de fronteira, de território, é quando a OTAN chega quase que no cangote da Rússia. Dá para entender? Olha aqui onde já está a OTAN. Olha aqui também, ó. Qual é o motivo central aí entre a guerra da Rússia e da Ucrânia?
era justamente porque a Ucrânia queria entrar, fazer parte da OTAN, certo? Só que para um país fazer parte da OTAN, precisa ter todo um processo, né, de conferência, né? Para algum país começar a fazer parte, deve ter sido por engano, tá, Luiz? Deve ter sido por acaso, não, porque de fato eu tô acompanhando aqui, tudo não, então tá tranquilo. Exatamente, Eric. Por isso, recentemente, foi gerado esse bafafá aí entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Há muito tempo a Ucrânia já pretende entrar na OTAN. Só que até 2014, o presidente da Ucrânia era atrelado à Rússia, né? Era um ator lá, um figurante que o que a Rússia pedia, ele ia lá e fazia. Em 2014 começa um processo de golpe de Estado que vai derrubar esse presidente e botar um outro no lugar. E esse outro que chega no lugar é um presidente que defende os interesses do Ocidente, os interesses dos americanos. Então, o que o presidente dos Estados Unidos falar, esse presidente vai lá e obedece, né? Não existe uma perspectiva de ser soberano como um país independente, tá vendo? É um país que fica aqui, tadinho, quase que no meio do fogo cruzado. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. A guerra hoje entre Ucrânia e Rússia não tem quase nada a ver com a Ucrânia. A Ucrânia é só o território na qual acontece a guerra, certo? Exatamente, Eric. Então, assim, para um país adentrar, começar a fazer parte da OTAN, precisa fazer uma série de conferências, né, militares, econômicas, enfim, para se preparar para começar a fazer parte da OTAN. Só que o país não pode ter conflito bélico. Então, antes mesmo da Ucrânia começar a fazer parte, o que a Rússia fez? Foi lá e atacou. Porque esse dispositivo de conflito bélico não deixa a Ucrânia fazer parte da OTAN. Então, enquanto a guerra estiver acontecendo, a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. É óbvio que vão existir apoios, né? Mas se a Ucrânia tivesse fazendo parte da OTAN, obviamente que a guerra seria em outra circunstância, porque quem ia estar sendo atacado era um membro da OTAN, né? Tipo a Ucrânia, por exemplo, recebeu uma série de caças aí, F-16, drone, enfim. Mas os apoios seriam... hoje a gente só vê um apoio em relação à estrutura bélica. Se fosse um país da OTAN, a gente ia ver um apoio militar completo. Dá para entender? E aí, eu vou deixar aqui um horizonte para vocês. Eu já comentei isso com vocês em outras aulas. Como essa guerra hoje acontece no território ucraniano, né? E eu acabei de comentar com vocês que a Ucrânia, só o território que está se manifestando essa guerra, existem hoje tantos outros países na África que alguns geógrafos, né, alguns analistas políticos, estão prevendo disputas, né, para o próximo ano. Então, boa parte aí do continente africano começou a sofrer uma influência muito grande pela perspectiva da Rússia. Isso recentemente, certo? Então, se vocês pesquisarem aí na internet, Nigéria, né? Ou outros países ali que fazem parte da região do Sahel, que é a parte da região que vai dividir o deserto do Saara, né? E a parte do sul da África, diversos países que fazem parte dali daquela zona estão entrando em processos de revolução, beleza? E sendo muito influenciado pela Rússia. Ah, mas o que tu está querendo dizer, professor? Talvez a guerra possa ir para esse território. Talvez. Show? Não é certo, não tem garantia,
é só uma análise. Beleza? Galera, no mais, agradecer a participação de vocês aí na aula de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? E a gente se encontra em uma próxima aula. Valeu, pessoal. A aula fica gravada aí para quem tiver interesse, né, de retornar. Ó, Luiz, faz o G, Luiz. Boa dúvida, Esmeralda, excelente dúvida, hein? Eu fico com ela aqui também. Será? Será que é só questão de tempo ou isso não passa mais pela humanidade, né? É um livro em aberto. Essa é a realidade. Pessoal, abraço aí, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.